Antes de mais, acho que fica destruído um mito. O mito de que os professores e os profissionais de educação têm 3 meses de férias. Bom, não só não têm 3 meses de férias, como na realidade, sempre que são chamados a trabalhar horas extra, horas de fim de semana, estão lá e cumprem o seu brio profissional. No entanto, não podem ser tomados como meros escravos e, digamos, serventes do Sr. Ministro. O Sr. Ministro ontem disse que nós somos servidores públicos, diretores, professores, etc. Somos sim servidores públicos, mas servimos os cidadãos, não servimos o Sr. Ministro e as suas asneiras. E o Sr. Ministro ontem atuou como um verdadeiro ditador ao referir-se de que iria impor de toda a maneira a sua vontade. Porque ontem as notas saíram sob uma mentira que produziu à tarde no Parlamento. O Ministro à tarde no Parlamento disse que todas as provas estavam corrigidas. Ao final do dia concluiu-se que afinal não, era uma mentira, mais uma. Ou seja, e depois tentou responsabilizar diretores, tentou responsabilizar outros agentes da escola para que, se não saíssem, a responsabilidade seria deles. Não, a responsabilidade é do Sr. Ministro. O Sr. Ministro não conseguiu, durante este processo todo, concluir aquilo que foi uma política sua. Foi a política de destruir os serviços do Ministério e tentar substituir por um sistema de informação, por uma digitalização, um mantra da digitalização que se tornou uma falácia. Por isso o Ministro mentiu e, digamos, pôs em causa toda a vida dos alunos, né? Jogou no casino, como já afirmei na passada quinta-feira, jogou no casino com a vida dos alunos, ao arriscar por um sistema que falhou completamente, porque não tem a ver só meramente com a realidade técnica, tem a ver com um propósito que este governo tem. O propósito deste governo é reduzir os custos e os gastos na educação, porque nós vamos ter que fazer face a um aumento exponencial nos gastos em, por exemplo, armamento. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou que vamos passar a gastar 3,1% já no próximo ano. Ora, esse dinheiro tem que vir de algum lado. E esse dinheiro está a ser retirado dos serviços públicos. E a escola está em perigo, bem como a saúde e os hospitais que já temos subejamente conhecido, e este é um primeiro sintoma. Vão vir mais. O que vem aí para a frente, aliás, o Ministro acaba de anunciar ou de fazer passar um documento para a revisão da autonomia das escolas, em que fala da digitalização das escolas e da destruição do sistema democrático nas escolas. Isso significa uma política clara de destruição, de desinvestimento na educação, possivelmente para passar aquilo que não sabemos até hoje, que empresas e que dinheiros e que contratos se fizeram para realizar este processo de suposta digitalização, e que isso também não temos acesso. E daí essas explicações que o Ministro há de ter de dar no futuro. Todos nós queremos melhorar o sistema de ensino, mas como referi anteriormente, isso exige investimento e nós não temos visto isto. Mas vamos aos mantras da digitalização, essa famosa digitalização que tanta discussão existe. Mas aqui corroborar um pouco o que o Filipe Lindner estava a referir-se, que é, este processo não acabou. O Ministro não conseguiu cumprir nenhuma das datas a que se propôs. Nenhuma. E hoje temos alunos que têm notas suspensas. Este é o resultado do processo da digitalização que o Sr. Ministro anunciou. Mas vamos então aos mantras e às falácias da digitalização. Em primeiro lugar, uma menos falada, mas de vez em quando vem à baila, que era um processo mais ecológico. Mentira. Nunca se gastou tanto papel como neste processo. Porquê? Porque cada item tinha um papel específico, porque tinha que ter o QR Code. Significa que se produziu muito mais papel para as provas, para a realização das provas, do que anteriormente. Ou seja, uma primeira falácia é essa. Ou seja, foi menos ecológica esta digitalização. Segundo, que a digitalização é mais rápida e confortável. Pois depende. Porque um sistema de informação, ou seja, um software, e eu sou licenciado em informática e conheço, obviamente que só pode ir para a produção, ou seja, só pode pôr colocado a funcionar quando está aceito pelos utilizadores máximos que vão utilizar, que neste caso são os professores. E isso não foi feito. Foi um arriscanço. Ou seja, falhou nesse processo que não se tornou mais rápido nem confortável. Terceira falácia, que é mais rigoroso e isenção. É uma discussão, é um debate, mas há uma parte aqui que é verdadeira, que é a desumanização total. Já na escola isso vai acontecendo. Bom, já ouvimos falar ao Ministro que poderemos vir a ter tutores IA, que parece muito moderno, mas é o regresso à telescola. Quem se lembra da telescola? Que basicamente é pôr os alunos com ecrãs à frente e ouvir, neste caso será um avatar a falar para eles. Ora, isto é a desumanização total, inclusive nos exames.
Porquê? Porque um professor, quando vê o seu exame na sua plenitude, consegue entender coisas que a correção item a item não consegue disponibilizar. Ora, isso não torna nem mais rigoroso, nem mais isento e muito menos avaliativo do que realmente o aluno colocou. E esse é o fundamental, é que isto não é um processo de mais facilitismo para professores, ou isso é um processo para a gente avaliar os alunos, se é isso para os exames servem. E por fim, a chamada modernidade. Parece que quem é contra esta digitalização é contra a modernidade. Vejamos uma coisa. Em primeiro lugar, o único exame que foi feito digitalmente, ou seja, que foi feito em computadores, foram os exames do 9º ano. E são os exames que até este momento não têm as notas saídas, como ainda agora referiu o Filipe. E os outros foram papéis que foram enviados de uma forma completamente inaudita para um armazém, para serem digitalizados e depois então inseridos no sistema de informação. Bom, se isto é uma digitalização, está tudo dito. É o país. E temos o caso do exame de filosofia o ano passado, que passou por esta experiência e que deu os erros todos e que não foram corrigidos. A pergunta é, e as empresas que estão e lucraram? E nós tínhamos um sistema, edifícios, pessoas, centenas de pessoas que faziam que este processo não tivesse problema nenhum, à parte das questões residuais que sempre acontecem, mas são questões residuais, mas o processo estava oleado e feito durante 30 anos. E agora muda-se para um sistema de informação, que foi isso que o Sr. Ministro vendeu, que mudava-se para um sistema de informação, reduzia-se as pessoas, retirava-se a parte humana e o sistema de informação dirigia tudo. Eu acho que se tira uma conclusão muito fundamental sobre a modernidade. É que sem pessoas não há educação. Sem pessoas não há educação. Por mais sistemas de informações que existam, a educação exige afetividade, existe amor, existe compreensão, existe relação. Sem isso não existe educação. E o Sr. Ministro, olha, aliás, esta equipa ministerial, há que dizer, não entende patavina do que é uma escola secundária, básica ou pré-escolar. Mas, por fim, dizer que esta modernidade e a digitalização está a servir para destruir os serviços públicos. E deixem-nos dar aqui 3 exemplos à custa disso. Os professores para concluir, que Daniel, extraordinariamente sem informação pedagógica não estão a receber links para o curso de profissionalização e serviço que o Governo prometeu. Os técnicos superiores, que a gente conhece como os psicólogos, estavam à espera de um concurso nacional e o Ministério enviou esse concurso para as escolas o fazerem. Porquê? Porque desfez as equipas que podiam fazer isso a nível central. E ainda hoje saiu a dizer para as escolas, ou ontem, aliás, que já não vai poder fazer centralmente a avaliação psicológica que disse que ia fazer. Porquê? Porque o sistema de informação não é possível. E por fim, dizer que realmente este mantra da digitalização está a servir e vai servir, como já é anunciado, para destruir o serviço público em nome de atribuir a empresas privadas que nós não sabemos o que é que fazem, de onde são, de onde vêm e gostaríamos de conhecer.